Oi, galera criativa! A dica de hoje aqui do canal é como a gente organiza os nossos retalhos de EVA aqui no nosso ateliê. Já separei os retalhos por cores e também por tamanhos. Então, o que eu fiz? Esses aqui são tamanho médio e esse aqui são os tamanhos pequenos. O que eu vou fazer agora? Vou botar para lá esses tamanhos médios aqui. Se no caso tem retalhos tamanho ainda maiores, depois eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer sem ser os tamanhos médios e os tamanhos pequenos, tá? Vocês viram que eu separei por cores. No caso, roxo, lilás. E esse aqui é um tom de lilás pastel. Geralmente eu separo os tons pastéis separado desses aqui. Mas como eu só tinha esse pedacinho aqui de tom pastel, eu vou deixar aqui junto com esses aqui, tá? Então, por quê? Eu não vou separar o lilás e o roxo, porque como são retalhos, a gente não vai ter muito espaço para estar guardando eles por cores. Eu guardo eles por tonalidades, né? No caso, esse aqui é uma tonalidade do roxo, lilás. Fica mais fácil da gente organizar, já que eles são pecinhas pequenas. A não ser que você tenha uma quantidade muito, mas muito grande, daí mais vale separar por cores. Por que eu separo por cores? Porque se deixa os retalhos tudo misturado, a hora que tu vai procurar um retalho, como tem outras cores junto, dá muita trabalheira para você encontrar o retalho dos tons que você precisa. Então, dá um trabalho agora para separar por tom, mas depois que você separar, quando você precisar, tem uma agilidade. Ah, eu preciso de retalho tal cor, eu vou lá naquele local ali que eu sei que tem, e daí eu vou encontrar o tamanho necessário que eu preciso. Caso você não tenha um organizador, nada relacionado a isso, o que você vai fazer? Esses retalhos aqui, você vai colocar num saquinho plástico. Ou você pega a própria sacolinha, o próprio saquinho que vem os EVAs, que são aqueles sacos transparentes grandes, que é geralmente onde eu coloco. Ou você separa em sacola plástica mesmo e coloca ali uma etiquetinha, ou coloca um papel com um durex ali, fazendo referência à cor. Porque daí tu não precisa estar abrindo o saquinho plástico cada vez que tu precisa daquela tonalidade ali de EVA. Se o saquinho for transparente, melhor ainda, porque só de você olhar, você já sabe quais os tons de EVA que tem naquela sacolinha ali. Então, essa daqui seria os EVAs pequenos, colocar em sacolinhas separadas. E os EVAs médios, você separa também em sacolinhas no mesmos tons. Porque se tu misturar esse aqui com esse aqui, daqui a pouco esse aqui tá todo amassado. Porque como esses aqui vai ficar aglomerado, ele vai amassar com facilidade esses aqui. Então, esses menorzinhos é sempre bom deixar separado desses. Esses aqui, como eles ainda, tu consegue deixar ele retinho, tu coloca naqueles sacos que vem vem os EVAs dentro, aqueles sacos grandes transparentes, você já consegue colocar ele e deixar organizado naqueles saquinhos. Daqui a pouco eu vou colocar para você ver como é que ele fica dentro daqueles saquinhos ali. Mas eu também vou dar uma dica simples que você pode fazer em casa. É uma dica. Outro dia eu faço vídeo, caso você queira o passo a passo, que eu acho que não tem necessidade do passo a passo, porque é muito simples de fazer. Mas caso você queira o passo a passo, você deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo específico do passo a passo desse organizador, que é bem simples, bem fácil de fazer, tá? O que a gente vai precisar para esse organizador? Que vai ser para organizar esses EVAs pequenininhos aqui. Uma garrafa dessas de 6 litros ou 5 litros, essa aqui é de 5. Tem umas que são de 6 litros e tem umas que são de 5. Essa daqui é de 5. Você vai precisar de uma garrafa de 5 litros, tá? Dessa daqui de água. Vem água mineral. Eu utilizei esse porque ele já tem um desenhozinho e eu achei bonito o desenho. Então eu utilizei esse modelinho aqui. E geralmente essas garrafas ela tem um puxadorzinho
que é para te estar carregando a água, né? Em vez de pegar na mão assim, você segura por esse puxadorzinho aqui. Que é necessário ter esse puxador, porque a gente vai utilizar esse puxador aqui para a gente poder estar pendurando. A gente vai poder pendurar com grampinho, com de repente com um aramezinho, ou pendurar também com um preguinho. É mais provável que seja com aramezinho. Você vai poder pendurar o seu organizador aonde você quiser. Você pode fixar na parede, ou fixar numa madeira e fixar na parede. Depois você vê como é que você faz. Mas eu utilizei essa garrafa para fazer esse organizador, que já está pronto. Eu vou mostrar para vocês como que ele é. Esse aqui é o organizador que eu fiz para poder estar colocando esses retalhos bem pequenininhos. Como aqui é a cor roxa, né? Eu escrevi aqui, ó. Eu fiz aqui um fundinho aqui, que é onde vai ser a base que a gente vai colocar. Você pode estar escrevendo roxo, você pode estar escrevendo lilás. Eu quis escrever assim. O que que eu fiz? Primeira coisa, o fundo dele eu não pintei. Há necessidade de pintar? Se você quiser pintar. Como ele fica de frente assim e de lado, ele não aparece o fundo, não achei necessário pintar o fundo. Mas se você quiser, você pode pintar o fundo. Você tá vendo que ele tem um desenho aqui na garrafa. Eu vou te pegar a garrafa para você comparar. Aqui, ó, tem um desenhozinho na garrafa, que é esse mesmo desenho aqui. O que que eu fiz? Para mim pintar a garrafa, eu peguei uma esponjinha, umedeci a esponja na tinta PVA branca e fui pegando a esponja e fui dando batidinhas. Dei 2 demãos de batidinhas com a PVA branca na garrafa. Antes, o que que eu fiz? Como eu falei, tem essas curvinhas aqui, né? Eu peguei, escolhi o lado que eu queria que fosse a minha frente e peguei a base da curvinha e fiz uma curvatura aqui. E depois eu fiz assim e assim. Na última curva, você vai contar. Aqui tem a última, que vai ter o desenho. Então, é nessa daqui, a penúltima, que eu fiz o corte. Esse corte aqui, ó, foi na penúltima. E a última eu ainda utilizei o desenho, que é essa daqui, ó. Então, é assim que a gente fez o corte. Depois, o que que eu fiz? Aqui, gente, tá reto. Só que eu não pintei essa última partezinha aqui, tá? Mas aqui ainda tá a parte transparente. Eu utilizei aquele puxador, o próprio puxador que veio nele. E eu fixei ele, eu fiz um furinho aqui e um furinho aqui, outro aqui e outro aqui. Fiz 2 furinhos, um de cada lado, um aqui, e eu fixei ele com essas fitinhas mimosas aqui, ó. Coloquei uma aqui, outra aqui. Você pode colocar um fio de nylon, de repente, se você não quiser colocar fitinha, você pode colocar o fio de nylon. Então, eu fixei bem atrás. Eu atei a fitinha aqui, aqui, e já fica um acabamentinho com um lacinho. Se você tiver uma fita da cor do EVA que você vai utilizar, melhor ainda. Como eu não tinha, eu utilizei essa rosinha mesmo, que eu achei que ficou bem delicado. Simples, só amarrar. Só amarrar para fixar o puxador, que depois você vai utilizar para pendurar. Então, é isso. Tira a base aqui. Daí, você vai fazer o seguinte, de acordo com as coisas que você tem, você vai pintar todo ele de branco. E esse detalhe aqui, você vai utilizar a cor que você vai colocar os retalhos aqui dentro. Essa parte também, mesma coisa. Se você vai utilizar mais de um tom, você coloca esse acabamento tom sobre tom, fica bonito. Os 2 tons que você vai colocar aqui dentro. E você pode decorar depois com um coraçãozinho, que foi o caso que eu coloquei aqui. Coloquei aqui embaixo, cada quadradinho desse eu coloquei um coraçãozinho de EVA. E aqui a parte também eu coloquei. Quando a gente corta a garrafa,
aqui fica bem perigoso, né? Porque pode cortar o dedo, essas coisas assim. O que que eu fiz? Eu peguei um filete, cortei aqui, ó, um filete de EVA. No caso, finge que isso aqui é uma tira, tá? E daí eu peguei, coloquei aqui assim, ó, e fixei a tira assim, ó, toda a voltinha, para poder fazer um acabamento e ele não cortar, ó. Depois, o que que eu fiz? Peguei a tinta branca PVA e peguei uns palitinhos de churrasquinho, molhava na tinta branca e fui fazendo esses pontinhos aqui, que dá esse acabamento aqui, ó. Caso você não queira fazer esses pontinhos branco, você pode pegar a própria cor da caneta preta e fazer essa decoração ao redor aqui em preto, também pode. Pode facilitar mais. Ah, Vanessa, eu não consigo fazer esses pontinhos. Pode fazer com a caneta preta mesmo, não tem problema, tá? Daí depois que você fizer, como eu falei, não tem lá o fundo, mas se você quiser, se você passar aqui a tinta PVA aqui embaixo também branca, ela vai ficar fixado o fundo, né, também fechadinho. E depois o que que você vai fazer? Vai ser só ir largando aqui, ó, esses retalhozinhos menores, ó. Você vai largando aqui dentro. Você precisou utilizar o retalho. É só você vir aqui na sua latinha, né? No seu potinho e pegar o retalho. Só colocar aqui as coisinhas, já mostro como ele fica. Se você quiser colocar ele num saquinho plástico antes, depois colocar aqui, você também pode, porque daí, se você colocar no saquinho plástico antes, ele não vai sujar, né? Ele não vai sujar, não vai cair poeira nem nada, né? Ou você pode também, após você colocar, caso você queira, aqui eu vou pegar um plástico maior só para mostrar para vocês. Você pode colocar aqui por cima um saquinho plástico também, para fazer com que não caia poeira na sua... Aqui é um saco de plástico dobrado, mas você pode colocar um saco de plástico menorzinho. Você pode colocar aqui por cima para não cair poeira, porque você já sabe aqui por fora a cor que é, né? Então aqui vai evitar que fique empoeirado os seus retalhos, tá? Aqui é só uma demonstração. Daí depois você pendura e seu organizador tá pronto. Seu organizador de retalhos de EVA. Assim como você pode usar esse organizador para qualquer outra coisa. Outra coisa que você pode usar esse organizador. Você que trabalha com feltro, você tem aqueles cabelinhos que você utiliza de feltro para boneca, com os tons que são lilás, são rosa, são marrom. Você pode estar fazendo um organizador desse também, para estar colocando aqueles cabelos de feltro, sabe? Fica bem legal também, bem organizado. Como eu falei também, coloca com um saquinho plástico ali dentro, para que ele não estrague, para que ele não manche, né? Barato, uma ótima dica, simples, fácil, barato, com coisas que você tem em casa, da sua criatividade. Se você não quiser colocar coraçãozinho, se você quiser colocar lacinho, se você for fazer um cabelinho, você pode colocar uma carinha de uma bonequinha aqui com cabelo comprido. Isso aí depois você vai tendo a criatividade de você. Como eu queria uma coisa mais simples, mais prática, que é só realmente para colocar retalho, eu fiz assim, bem simples, com coraçãozinho, só para te ter aonde colocar os teus retalhos, tá? Já os outros EVAs, que são tamanho médio, eu vou estar colocando dentro desse saco plástico aqui, que é o saco plástico que vem do próprio EVA. Tá colocando ele aqui dentro. Ele já tá retinho, porque nós tiramos todos aqueles biquinhos, todas aquelas partes que ele vai virar. Então, ele fica bem retinho, esses detalhes aqui. E a gente vai estar colocando nesse saquinho plástico. Depois eu vou dar outras dicas para vocês de como reaproveitar esses sacos plásticos que vêm com os EVAs, tá? Então, daí você vai
descer eles todos lá pro fundinho do saquinho. Depois que você descer, só você vira aqui, ó, reduz o tamanho. Ele fica bem guardadinho, bem organizadinho o seu retalho. Depois você coloca num armário. No caso aqui eu tenho um armário que é o organizador dos EVAs, né? Um armário que eu coloco todos os meus EVAs organizados. Então, esse aqui é a dica para guardar os teus retalhos tamanho médio e aqueles retalhos tamanho pequeno. Se os retalhos for maior, um tamanho maior, a gente vai utilizar a mesma técnica do saquinho, só com retalho maior. Os EVAs maiores, eu já deixo eles organizados no próprio saquinho que vem com ele, ó. Porque daí assim ele não empoeira, né? Não. Depois a gente vai colocando um em cima do outro no armário. Eu coloco nas primeiras prateleiras do armário os EVAs inteiriços. E nas segundas eu coloco essas partes de retalho tamanho médio. E aqueles retalhos bem pequenininhos eu coloco naquele organizador. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Deus abençoe vocês. Um grande abraço para todos. Tchauzinho.